Olá, alunos do terceiro ano. Pessoal, vamos fazer nossa revisão de datação linear. Bem, nós temos três tipos de datação envolvendo sólidos: datação linear, datação superficial e datação volumétrica. E uma especial que é a datação dos líquidos, né, que também é datação volumétrica, mas os líquidos, como têm a capacidade de dilatar, crescer mais que os sólidos no aquecimento, a gente estuda separado. Bom, a dilatação, por que tem dilatação linear, superficial e volumétrica? Na realidade, todos os corpos têm três dimensões, mas existem corpos, como uma barra, que o comprimento da barra se destaca bem mais que as outras duas dimensões, que é o comprimento e a largura. Então, como uma barra das três dimensões, só uma tem uma medida realmente que vale a pena, significativa, as outras são muito pequenas, eu desprezo as outras duas dimensões, porque são pequenininhas, o que aumentar ou diminuir aí vai ser muito pequeno, só considero o comprimento. Então uma barra, um fio, um cabo é dilatação linear, na realidade é uma dimensão relevante, que é bem maior que as outras e que eu levo em consideração. Então, uma superfície como uma chapa, nesse caso ela tem duas dimensões que se destacam: comprimento e largura. A altura, que eu vou representar aqui, ou espessura, é muito pequenininha. Então, nesse tipo de datação, envolvendo só duas dimensões, superficial. Veja que o comprimento aqui é só em metro, que é uma dimensão. Uma chapa, uma placa, uma superfície tem duas dimensões. Nesse caso, tendo duas dimensões, você calcula a área dessa superfície, a medida. Então, se você multiplicar, como tem duas dimensões, nesse caso metro vezes metro, metro quadrado. Se for centímetro, centímetro quadrado. Mas essa unidade aqui ao quadrado é justamente porque você multiplicou duas dimensões. No caso da dilatação volumétrica, os sólidos que nós vamos trabalhar, as três dimensões, comprimento, largura e altura, têm medidas consideráveis. Não tem uma medida muito pequenininha que eu possa desprezar. Então, nesse caso, quando você multiplica as três dimensões, você vai ter uma medida ao cubo. Então, se você multiplicar aqui comprimento, largura e altura, você vai ter 40 centímetros vezes centímetro, centímetro, centímetro cubo, tá bom? Então, grava bem, a dilatação linear, fios, cabos, barras, corpos que têm uma só dimensão relevante. Duas dimensões, vai ser chapa, placa, superfície. E quando envolver três dimensões com um sólido, tiver comprimento, largura e altura, você vai ter a dilatação volumétrica, ok? Bom, vamos lá. Aqui então, por que ocorre dilatação? Quando você aquece um corpo, as moléculas se afastam, o tamanho fica maior. Se você resfria, o tamanho fica menor. Na realidade, o que é que afeta, nesse caso, nessa variação de tamanho? Ocorre o seguinte: se a temperatura aumenta, o tamanho aumenta; se a temperatura diminui, o tamanho diminui. A variação de temperatura influencia na dilatação. O tipo de material também. Existem materiais como os metais que dilatam bem mais do que os outros. Então, a substância, o material que é feito o corpo, também influencia no crescimento final, na dilatação, no caso de você aquecer, ou na diminuição. Porque corpos, os metais, ao aquecer, eles crescem mais, e ao resfriar, ele também tem um poder de diminuição maior. Eles diminuem mais, quer dizer, fica menor ainda que os outros. Tá ok? Desde que partam, no caso, do mesmo comprimento. O que ocorre aqui? Essa capacidade de dilatar, ou seja, de aumentar quando aquecido mais que os outros, ou resfriar, ou diminuir quando é resfriado mais que os outros, é indicado pelo coeficiente de dilatação, que é o alfa.
Então, se um corpo tem um coeficiente maior, é porque quando é aquecido ele cresce mais, tá ok? Bem, o que é que acontece? Vamos ver já uma questão teórica nesse caso, porque esse coeficiente de dilatação também influencia no resultado final de dilatação. Outro termo que influencia é o comprimento inicial. É claro, se você pegar duas barras, uma maior e uma menor, e aquecer, quem tem um tamanho maior acaba aumentando mais. Então você tem um terceiro elemento que impacta na dilatação, que é o comprimento inicial, que estão aqui na fórmula, ok? Vamos fazer um problema teórico envolvendo o coeficiente de dilatação, tá certo? Que é a capacidade desse corpo tem de dilatar mais que os outros, tá bom? Quando tem coeficiente de dilatação maior. Vamos ver o seguinte. Vamos partir aqui de uma lâmina bimetálica, que nada mais é que uma lâmina formada por outras duas que estão juntinhas. Só que uma tem um coeficiente de dilatação maior e a outra tem um coeficiente de dilatação menor. O que é que significa? Significa que essa barra aqui, né, com coeficiente maior, se você aquecer, ela aumenta mais, né, e fica maior que essa aqui de baixo. E ao resfriar, né, ela diminui, fica ainda. Então, se você aquece, ela fica maior, e se você resfria, ela acaba ficando menor, porque o poder de diminuição dela, nesse caso, também é maior. Então, digamos que aqui nós tenhamos os dois processos: o aquecimento dessa lâmina e o resfriamento. Bom, o que é que vai acontecer? O problema aí é o seguinte: elas estão coladas, elas não vão desgrudar, mas uma vai ter um tamanho maior que a outra. O que acontece aí, né, quando você tem duas barras coladinhas com coeficiente de dilatação diferente, é que uma vai crescer mais que a outra. Para isso ela deforma, ela curva. Só que quando ela curva, quem cresce mais é quem tem a curvatura para fora. Então, nesse caso, ao aquecer, ela vai ter esse formato aqui, ó, a barra. Qual é a barra aqui que tem um poder de crescimento maior, que está em cima? Então, nesse caso, a curvatura maior vai ser da placa para cima, ó. Observe que elas estão coladinhas, mas se você recortasse aqui e esticasse, você ia ver que essa daqui é a maior, ok? E se você resfriasse? Elas partem do mesmo comprimento inicial. Então, quem tem coeficiente maior tem a capacidade de aumentar mais quando aquece e diminuir mais quando resfria. Então, nesse caso, quando você for resfriar partindo do mesmo tamanho, quem tem coeficiente maior diminui mais e acaba ficando menor. E duas barras, né? A menor é que tem a curvatura para dentro, a maior que tem a curvatura para fora. Como você vai resfriar, no final das contas, essa vai ficar menor, então essa vai ter a curvatura para dentro e a outra vai ter a curvatura para fora. Vai ficar com essa configuração aqui. Ok? Então tá aí probleminhas envolvendo barra bimetálica. Ocorre às vezes também que elas estão assim, ó, elas estão fixas. E aí, se essa aqui é maior, se você aquecer, na realidade, qual é seu formato? Ela deve aumentar mais, então a curvatura dela é para cima. Então, nesse caso, ela ficaria assim, ó. A curvatura maior seria para cima. Nesse caso, ela curvaria para baixo, a lâmina bimetálica, tá ok? Ficaria desse formato. Se você resfriasse, né, partindo do mesmo comprimento, ela teria a capacidade de diminuir mais, ficaria menor. Então aqui a curvatura em cima seria para dentro e para baixo para fora. Então, na realidade, ela curvaria para cima. Ok? Bom, vamos fazer nosso probleminha agora. Tem a parte teórica, isso aí, preste atenção que isso é muito cobrado, tá bom? Bem, vamos lá. Vamos agora partir para um cálculo, tá certo? De dilatação linear. Digamos que você tem aqui uma barra. E essa barra começa com 200 metros.
200 metros é o comprimento inicial, que eu chamo LO ou L0. E a temperatura inicial aqui é 10 graus Celsius. Quando você aquece, ela acaba aumentando de tamanho. Então, até aqui era o tamanho inicial dela, e aí ela acaba crescendo um pouquinho mais, já que foi aquecida. Então aqui você tem o comprimento inicial e toda ela aqui após o aquecimento é o comprimento final. O comprimento final é só L. Veja que essa parte aqui que aumentou é a diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial. Vou chamar ΔL. Ou seja, ΔL é a variação, a diferença entre os comprimentos final e inicial. Ok? O interessante, se você aquece, ela aumenta o tamanho. Se você aquece, a temperatura final é maior, a variação de temperatura é maior e a dilatação de comprimento também fica maior que zero. Se você resfriasse, a temperatura ia baixar. A variação de temperatura, quando você diminuísse a temperatura final menos inicial, ficaria negativa e, consequentemente, a variação de comprimento seria negativa, para indicar que aquilo ali foi o que diminuiu. Ok? Então vamos lá. O que acontece? Digamos, vamos fazer nosso cálculo. Eu vou criar aqui a variação de comprimento, ou a dilatação, e eu quero o comprimento final. A temperatura final aqui, vamos colocar de 70 graus Celsius. O que está faltando agora no nosso cálculo é indicar a capacidade de crescimento dessa barra através do coeficiente de dilatação linear. Então, o coeficiente de dilatação linear vai ser 15 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Geralmente os coeficientes mesmo de dilatação são muito pequenos. Isso aqui, se você contar, vai ter 6 casas decimais. Vai ser 0,00015. Muito pequenininho. Isso significa que por mais que você aqueça ou diminua uma barra imensa, no final você vai ver que o que ela variou de tamanho, o que aumentou se você aqueceu, o que diminuiu, vai ser bastante pequeno em relação ao tamanho inicial dela. Ok? E por que graus Celsius a menos 1? Você deve saber. Então, nessa fórmula aqui, ó, eu multiplico para encontrar a variação de comprimento. Comprimento inicial, coeficiente ΔT. Aqui, o comprimento final é o comprimento inicial, mas o que aumentou, se você aquecer mais, a dilatação. Essa fórmula aqui, essa terceira, na realidade, ela veio aqui da segunda. No lugar da variação de comprimento, eu coloquei comprimento inicial, alfa, ΔT. Eu vou logo explicar, porque você vai abrir alguns livros e você vai ter uma fórmula que não está aqui. Na realidade, é porque ela vai ser essa fórmula com o comprimento inicial colocado em evidência. Aí abre parênteses, por ele mesmo dá 1, aqui cancela, coeficiente de variação de temperatura. Na realidade, eu não encontro o comprimento final de cara. O que eu faço? Eu encontro a variação, depois somo com o comprimento inicial para encontrar o comprimento final. Ok? E por que graus Celsius a menos 1? Isola aqui o alfa. Do outro lado tem ΔL e o que está multiplicando é comprimento inicial, variação de temperatura. Veja bem, se o comprimento inicial for em metro, a variação também vai ser em metro. Então não importa a unidade, né? Vai ser a mesma no numerador e no denominador. Então você acaba cancelando essa unidade, metro, centímetro, centímetro, por aí vai. E aí a unidade que sobra é grau centígrado da variação de temperatura aqui abaixo. Só que ela está no denominador. Se eu for inverter para ela subir, eu tenho que colocar o expoente negativo. É por isso que a variação do comprimento é grau Celsius recíproco, que é esse grau Celsius a menos 1. Ok? Vamos lá. Vamos partir agora para o nosso cálculo. Variação de comprimento é igual a comprimento inicial, coeficiente ΔT. Qual é o comprimento inicial dessa barra? 200. Qual é o coeficiente? 15 vezes 10 a menos 6. Qual é a variação de temperatura? Temperatura final menos inicial, 60. Uma dica aqui para você não se perder nesse cálculo. Multiplica só os números sem o zero. Então 2 vezes 15, 30. 30 vezes 6, 180. Quantos zeros ficaram fora? Aqui eu tenho 2 com 3 zeros. Só que aqui eu tenho 10 a menos 6, que significa que eu devo contar quantas casas decimais? 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a variação de comprimento é igual a 0,18 metros. É um valor bem pequenininho para metro, né? Então metro é uma unidade grande. Então vamos passar para uma unidade menor. Então eu vou passar de metro para centímetro. Você multiplica por 100. E aí você vai ter 18 centímetros. Então veja que dessa barra de 200 metros, né, aquecendo ela de 10 graus para 70, só aumentou 18, né? Bom, o que acontece? Qual vai ser o comprimento final agora? O comprimento final vai ser o comprimento inicial mais a variação de comprimento. Começou com quantos? 200 metros. Bom, tu não vai errar aqui não, porque é o seguinte, se eu tenho 200 metros, eu só posso somar com outra medida em metro. Não vou usar 18 centímetros. Se eu tenho 200 metros, a variação aqui foi quanto em metro? 0,18. Então aí você vai ter um comprimento, você vai ter aqui um comprimento final, vamos somar 200 mais 0,18, 200,18 metros. Ok? Então tá aí nosso cálculo de dilatação linear, bem direto. Vamos fazer já, isso aí foi o básico, né? O que acontece aqui, se ao invés de ter aumentado, tivesse diminuído a temperatura, se fosse o contrário, se começasse com 70 e baixasse para 10, a variação seria menos 60 aqui, que eu colocaria entre parênteses, né? Ao multiplicar, daria menos 0,18, indicando que, na realidade, se a temperatura baixou, ao invés de aumentar, diminuiu. Nesse caso, esse menos teria menos 18 centímetros, já teria diminuído 18 centímetros. Então aqui eu diminuiria, tá ok? Beleza, vamos lá. Vamos ver agora outro tipo de problema. Bom, é o seguinte, vamos ver um com gráfico, tá ok? Vamos lá. Então, estou indo aqui, eu vou apressado porque a última aula que eu gravei, bateu meia hora aí, o cartão já deu problema. Então vamos seguir num ritmo mais acelerado, tá bom? Então, olha, vamos ver esse probleminha aqui. Aqui eu tenho temperatura em graus Celsius, comprimento em metro. Aliás, vou colocar em quilômetro, tá bom? Para ficar só trabalhando com metro. Não tem problema. Se está em quilômetro, a variação de comprimento, que aumentar ou diminuir, vai ser também em quilômetro. Então, digamos que estava aqui, você tinha 25 e passa a 25,012 a 30. Bom, o que é que eu estou procurando aqui, nesse problema? O coeficiente de dilatação linear. Quais são as informações? De 0 para 30 graus Celsius, a variação de temperatura foi 30, aumentou 30. E qual foi a variação aqui de comprimento? De 25 para 0,12, a variação aqui de comprimento foi de 0,12, botar mais para cá, 0,012 quilômetros, ok? Então nós temos aí. Vamos agora jogar na nossa formulazinha e ser feliz, né? Então variação de comprimento é igual a comprimento inicial, coeficiente, variação de temperatura. Qual foi a variação de comprimento? Aí você tem 0,12. Só uma dica. Como geralmente o coeficiente está em 10 a menos um determinado valor, vamos trabalhar com decimal não, vamos já colocar na fórmula com potência de 10. Então 12, quantas cargas decimais tem? 3, então 10 a menos 3. O comprimento inicial é 25, coeficiente, variação de temperatura 30. 25 vezes 30, 750 alfa, é igual a 12 vezes 10 a menos 3. O coeficiente vai ser igual a 12 vezes 10 a menos 3. Aqui eu vou aproveitar esse zero aqui, do 750, e colocar como potência, 75 vezes 10. Vamos dividir? O coeficiente vai ser igual a
0,16 vezes 10. Vamos diminuir. Menos 3 com menos 1, menos 4. Opa! Tem quantas casas decimais aí? 2 casas. Então, casa decimal, nós sabemos que é expoente negativo. Então, se tem um menos 4, essas 2 casas decimais representam um menos 2 no expoente. O coeficiente vai ser 16 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Beleza? Está aqui a nossa resolução. Vamos partir, vamos continuar, né? Tem muita estrada ainda. Vou apagar aqui, pessoal. É o seguinte. Vamos ver agora um probleminha também que cai muito com trilho, tá ok? Vamos bolar aqui. Digamos que aqui você tenha o trilho. A dilatação ela está no nosso dia a dia, ela está presente em tudo. Se você observar a engenharia, quando o pessoal constrói estruturas, principalmente que tem barras metálicas muito grandes, elas deixam uma fresta, um espaçozinho livre, para que nos dias quentes aquela barra possa crescer. Porque se não tiver espaço, ela acaba entortando. Isso ocorre também com cimento. Se você for jogar nessas quadras peba aí da vida, aquele cimento cru que você deixa metade do dedo na quadra, você vai ver que aquele cimento é dividido em quadradinhos e separados por uma fina lâmina de borracha, justamente para quando o cimento ali daqueles quadrados aumentar, eles terem aquela borrachinha do lado para apertar e ter espaço para crescer. Okay? O que é que acontece aqui? Esse trilho tem 400 metros. Aí eles deixam aqui 12 centímetros, tá ok? Na realidade, esse trilho, ele vai crescer para os dois lados. Então, se ele deixa 2, é porque aqui, ó, quando esse crescer aqui, como eles são iguais, esse pega metade e cresce 6 centímetros para um lado, esse cresce 6 centímetros para o outro. E no final das contas, o crescimento dele, pegando metade de um lado e metade do outro, acaba sendo a distância entre os trilhos. Ele vai crescer um total de 12 centímetros, ok? Então aqui nós sabemos o seguinte, isso aqui é o comprimento inicial do trilho, coube aí, né? E aqui é o que o trilho deve crescer, que é a variação de comprimento. Bom, o que é que eu quero aí? Uma boa pergunta, né? Eu vou colocar o coeficiente de dilatação, vamos colocar aqui nos dados. Coeficiente de dilatação linear, 12 vezes 10 a menos 6. E é o seguinte, digamos que esse trilho, ele tem uma faixa de temperatura, nesse caso, em que ele pode crescer. Porque se aquecer demais, ele vai preencher esse espaço e acaba deformando. Digamos aqui, coloca uma condição. Ele não deforma. Tá bom? Então significa o seguinte. Digamos que nesse lugar aqui, o dia mais frio tem 20 graus Celsius. Meu Deus. Deve ser algum inferno por aí, né? E o dia mais quente vai ser quanto? É aí que eu quero, tá bom? Que você encontre. Então, nesse lugar em que o dia mais frio é 20, para que ao aquecer esse trilho acabe preenchendo todo o espaço vazio sem deformar, qual vai ser a temperatura? Então, esse 20 graus Celsius, ele corresponde à temperatura inicial, ok? Então aqui nós temos a temperatura inicial. Vê, cabe aí? Cabe. Então aqui nós temos a nossa temperatura inicial. E o que você está procurando aí vai ser, no dia mais quente, a temperatura final. Então vamos lá. Formulazinhas. Tem uma variação de comprimento? Tem um comprimento inicial? Tem um coeficiente? A variação de temperatura é a temperatura final, que é o que eu quero, que é T, menos a inicial, que é 20. Então vamos substituir. Então, variação de comprimento é igual a comprimento inicial, coeficiente ΔT. 12, agora cuidado, tem que estar na mesma unidade. Se eu tenho uma variação em centímetro, eu vou partir aqui
da mesma unidade, que é centímetro. Vou multiplicar, poderia ser tudo em metro? Poderia, mas se fosse converter 12 centímetros em metro, daria 0,12. Eu teria decimal no cálculo, que é o que eu quero evitar, porque dá mais trabalho. Então, vou passar tudo para unidade menor. De metro para centímetro, multiplica por 100, você acrescenta 2 zeros. O coeficiente é 12 vezes 10 a menos 6. É a variação de temperatura, a temperatura final que a gente não sabe, menos a inicial que é 20. Aqui é o seguinte, vou multiplicar aqui 4 vezes 12, que é 48. Esses 4 zeros, né, é 10 a quarta. E aí eu já posso fazer 10 a 4 com 10 a menos 6, 10 a menos 2. Vezes t menos 20 é igual a 12. Eu não vou multiplicar, porque se eu multiplicar, vai dar mais trabalho. Tem que multiplicar pelos dois termos do parênteses. Eu posso isolar o que está dentro do parênteses? Posso. Esse 48 vezes 10 a menos 2 está multiplicando, passa a dividir. Então, t menos 20 vai ser igual a 12 dividido. Como a gente vai dividir, que tal transformar em decimal? Menos 2 no expoente, duas casas decimais por 0,48. Então, t menos 20 é igual. Aqui, passa a vírgula e coloca 2 zeros, né? Vai igualar e a vírgula sumir, a quantidade de casas decimais. Então, aqui, ó, passa a vírgula, coloco 2 zeros e a vírgula some. Fica 1.200 dividido por 48. Deu espaço. T menos 20 é igual a 25. E 25 mais 20, 45 graus Celsius. É um pouquinho quente, né? Então tá aí, pessoal, a nossa, nesse caso, temperatura final desse dia mais quente, ok? Eu vou colocar em outro vídeo, né? A gente tem um limite aqui para caber no cartão de memória. Próxima aula a gente vê dilatação superficial, ok?